Boa tarde, gente. Hoje o nosso bate-papo é sobre o amor romântico, a construção do amor romântico e o quanto isso impacta na saúde mental das mulheres. O papo começa nessa construção que a gente tem desde a infância, onde a gente tem que ser muito solícita, muito educada, muito reservada. E a intenção da nossa conversa hoje é traçar uma caminhada, né, como eu tenho sempre feito com vocês, é fazer uma caminhada de como isso começa na nossa história, né? Como essa construção subjetiva, que também é outra coisa que eu tenho falado muito, pra gente ficar muito atento, como o senso comum e as construções subjetivas a partir da sociedade tem afetado a gente, né, de formas infinitas. Eu tenho usado o cenário do Big Brother para poder trazer discussões, pra gente conversar sobre esses temas por aqui. E o que me fez ter vontade de conversar isso com vocês hoje é porque a gente viu nesses últimos dias a questão da Carol Conká com o Bill, né? Que ela entrou num desejo em direção a ele e começou a criar cenários imaginários de relacionamento, infinitos. A gente viu Juliette super emocionada com a conexão de Arthur e de Carla Dias. Então, e a gente viu a forçação de barra, né, das pessoas para poder fazerem com que Carla Dias ficasse com Arthur. Então, todos esses itens, né, que foram oferecidos pra gente hoje pelo Big Brother, foi o que me fizeram vir aqui conversar sobre isso. Eu vou colocar aqui o que é que a gente está falando hoje, fixar, para todo mundo que entrar saber. Quando a gente nasce, né, a gente já nasce com projetos sociais pensados para nós mulheres, né? Quando a gente começa a crescer, todo parente da gente acredita que um bom futuro para uma mulher é casar. E na nossa infância, a gente recebe esse reforço constante. Sempre é um amiguinho que namora com você, sempre é o coleguinha que vira, né, o paquerinha da escola. E isso é muito importante que a gente converse, porque criança não namora. Inclusive tem até uma campanha do Ministério Público que é sobre isso, para que a gente evite a erotização e a conexão afetiva desnecessária, né, entre crianças, para que no futuro isso não acabe virando ilusões. Eu conheço muita gente que foi apaixonada, na minha geração, tá? Por um coleguinha, e que anos depois entendeu que não era sobre paixão, era uma amizade que não virou amizade, não desenrolou em amizade. Por quê? Porque existiu a construção de que, são namoradinhos. E na verdade as crianças se conectam porque são crianças e querem brincar. Mas quando a gente chega nesse lugar, né, nesse lugar da vida da gente, nesse crescimento sendo mulher, a gente é sempre atingida pela sociedade e pelo machismo. Sempre a gente é atingida por esses dois itens, né? A sociedade como um todo e o machismo especificamente. Pois é, né, Cecília? A gente tem que desconstruir isso com os filhos, sim. Sempre. Criança não namora. Criança é amigo de criança e elas se conectam porque, né, são simpáticas umas às outras. E aí a gente vai crescendo e de uma forma ou de outra, mesmo que não aconteça esse reforço, né, do amor romântico, do príncipe encantado que povoa, né, nossos subconscientes durante muitos anos, a gente é exposta a desenhos animados. E a gente tem, né, a Disney há anos fazendo isso. Eu vou até botar uns memes de internet aqui pra gente discutir daqui a pouquinho. Mas assim, a gente cresce com a ilusão de que existe um homem ou uma mulher, uma pessoa, que vai nos oferecer amor, carinho e proteção. Quando a gente tem mais relações com os nossos pais ou com as nossas mães, isso fica muito mais complexo porque a gente acaba projetando nessa pessoa, nessa possível pessoa, a pessoa que vai proteger a gente de todos os males do mundo. E a gente sabe que os príncipes chegam com essa função, né? Os príncipes chegam para salvar as donzelas na torre, os príncipes chegam para poder oferecer uma vida melhor para as donzelas que vivem uma vida empobrecida.
E quando a gente começa a observar as narrativas desses contos de fada, né? E eu fiz inclusive uma live com Tiane aqui há um tempo sobre o conto de fada e o adoecimento feminino. Quando a gente fala do conto de fada, a gente percebe que, na verdade, a história que contam pra gente não é sobre um príncipe encantado que vem salvar a gente apenas. A história que contam pra gente nesses filmes, nesses desenhos animados, é sobre uma mulher extremamente vulnerável, que se apega a uma possibilidade afetiva e acha que aquilo é a melhor coisa que pode acontecer na vida dela. Vamos pegar o exemplo da Cinderela, né? O que é a Cinderela? A Cinderela é uma moça, né, que era rica até a morte do pai. Com a morte do pai, a madrasta e as três irmãs, meias-irmãs, elas tomam poder e colocam, né, Cinderela, que eu não lembro o nome dela, acho que é a Aurora, não, Aurora é a Branca de Neve, né? Botam a Cinderela num lugar de vassalagem, né, de empregada da casa. E aí o que acontece? Ela fica extremamente vulnerável, ela fica sem ter como se defender da madrasta, das irmãs, né, minhas irmãs, das filhas da madrasta. E ela fica naquele lugar de desespero. De repente, um príncipe, um homem, faz o mínimo gesto para ela, que é dançar com ela uma festa inteira, e ela se apaixona por aquele homem. E o homem se apaixona por ela, né? Só que aí a gente atualizando o olhar, a gente atualizando o raciocínio, a gente percebe que talvez Cinderela tenha ido atrás desse homem para se livrar dos problemas que ela tinha de humilhação, de ter se tornado empregada das irmãs da madrasta. Só que a gente não tem esse olhar quando a gente é criança. A gente não tem esse tipo de raciocínio analítico específico. Quando a gente fala, quando a gente vê esses desenhos animados, a gente acredita que foi por amor. Mas a construção nunca é por amor. Eu vou botar aqui pra gente discutir. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero exatamente agora. Aqui. Vocês estão vendo? Acho que tá em espanhol esse, né? Deixa eu ver se tem ele em português. Não tem em português, mas tem esse espanhol. Aí ele pergunta, né? O analista, que é a Dona Girafa, alguma coisa assim, pergunta: vocês dançaram algumas horas e você está apaixonada, acreditando que ele é o amor da sua vida? Me conte sobre isso. E aí, né? Só 2 horas eles dançaram durante a festa e essa conexão aconteceu e as pessoas se apaixonaram. Isso poderia ser uma bobagem, mas isso na cabeça da gente, nós mulheres, funciona de uma forma muito dolorida, porque a gente cresce nessa ilusão que esse lugar pode acontecer, que esse príncipe pode chegar de repente em qualquer lugar. Vou tirar esse para poder ler o que foi que Cecília falou aqui. Os professores precisam se apropriar da literatura contemporânea, que já vem desconstruindo essas ideias de patriarcado. Temos vários títulos agora que desconstrói esses estereótipos. Exatamente, Cecília. Só que, infelizmente, os clássicos da literatura têm esse ar de clássico e ficam se mantendo durante gerações, né? Aí eu peguei esse outro meme aqui de internet, que é sobre a Bela Adormecida. A Bela Adormecida, hoje, né, quando a gente olha para a situação, não é um caso de amor. É um caso de salvação também. Ela ficou lá adormecida, né? Por causa da maldição de Malévola, né? Da madrinha má, da bruxa má. E ela chegou nesse lugar porque ela foi amaldiçoada. E a partir do momento que ela é amaldiçoada, apenas o beijo de um amor que viu ela pouquíssimas vezes seria capaz de resolver a situação. E notem que na maioria das vezes eles se veem pouquíssimas vezes. Isso tem uma origem histórica que é muito delicada, que é quando as pessoas compram o dote da garota, da mulher, na família. Porque eles não tinham muitos contatos. Então era necessário que essas histórias fizessem reforço subjetivo nas mulheres de que em poucos encontros o amor pode acontecer. E a gente cresce com essa sensação, a gente cresce com esse lugar, com essa ideia de que o príncipe da gente vai acontecer e vai chegar e vai ficar com a gente em algum momento. Só que o que acontece quando a gente cresce com esse loteamento subjetivo de informações? A gente acaba entregando todos os nossos desejos na mão de um homem.
essa ânsia dessa companhia, essa ânsia desse homem que vai ser o encantado, que vai ser o que vai salvar a gente, que vai ser que vai oferecer todo o amor pra gente, faz com que a gente aposte todas as nossas fichas em todos os nossos relacionamentos. Eu tenho muitas certezas, e eu vou perguntar pra vocês, se vocês puderem respondam. Quantos relacionamentos vocês começaram sem expectativa de casar e ter filhos? Pouquíssimas mulheres começam relacionamentos apenas pelo relacionamento, para poder conhecer aquela pessoa, para poder construir uma história com aquela pessoa de forma lenta. Nós somos condicionados a começar relacionamentos pensando em casar, criando cenários imaginários de felicidade. E esse lugar da mente da gente, onde a gente é treinada desde pequena para poder criar cenários, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba acreditando nessas coisas que a gente, cria. E é o que aconteceu com Carol na casa. Provavelmente ela foi tão condicionada a criar cenários amorosos e afetivos que ela criou mais um cenário com uma pessoa que está dentro de um reality show e que ela sabe que é só um beijo, que é só uma festa, que é só aquele programa. Mas ela criou cenários infinitos, ela criou viagens, ela criou outras infinitas possibilidades. E a gente tem que ter muita atenção nisso, porque a nossa sociedade só faz isso com a gente. Com os homens, ela não faz isso. Todo homem entra no relacionamento pensando no próximo relacionamento. Porque a partir das primeiras decepções e desilusões que os homens começam a passar dentro do relacionamento, eles começam a pensar na próxima. Quem vai ser a próxima? Como vai ser a próxima? Será que aquela moça dali pode ser a próxima? Porque a gente tá nesse lugar. A gente cria verdades na cabeça e o homem cria possibilidades. Quando Carla beijou Arthur e no dia seguinte Juliette estava, vocês podiam ter um filho que eu crio, isso é muito simbólico. E simbólico da parte destrutiva da coisa. Porque foi só um beijo. Mas a gente está tão acostumado a criar cenários, de relacionamento, de durabilidade infinita nos relacionamentos que a gente começa, que a gente acaba achando que um beijo é um casamento, é muito mais. Só que aí quando a gente vai para nossa sociedade, quando a gente olha para a sociedade da gente, a gente entende que o príncipe encantado não existe. E a gente entende que a gente não é princesa coisa nenhuma. Essa desilusão que a gente passa quando a gente chega nesse lugar, quando a gente entende que a gente não é princesa e que não vai ter príncipe, é o lugar onde a gente fica aceitando qualquer coisa. Por quê? Mesmo que a gente entenda que não vai ter príncipe e que a gente não é princesa, o condicionamento subjetivo de que a gente tem que formar família, tem que casar e tem que ter uma companhia, faz com que, ao contrário da gente viver a ilusão, a gente acabe se desesperando para ter qualquer coisa. Quantas vezes você já viu amigas em relacionamentos horríveis porque a família quis, porque a família quer que case, ou porque deseja ter um filho, ou porque deseja ter um casamento? Isso é muito comum em consultório e isso é muito comum ao meu redor. Tem muita gente que mantém relacionamentos, mesmo estando com um relacionamento difícil, mesmo estando infeliz dentro do relacionamento, por causa dessa construção subjetiva, que começa lá quando a gente é pequenininha. Que foi o que eu falei logo no começo da live, desse encontro da gente aqui. Onde isso se estrutura? Que lugar isso se estrutura? E a gente não pode perder de vista que isso é uma construção social. A gente está extremamente contaminada por uma construção social, por um senso comum. É a partir desse senso comum de que mulher tem que casar e ter filhos para criar que a gente se deixa iludir por esses cenários que a gente cria na cabeça. Cecília tá falando, aí vem eu chipo esse casal, existe um incentivo do coletivo pois é, pra gente ter que casar. E eu conheço muita gente que foi casada algumas vezes e foi muito infeliz nos casamentos. E foi muito difícil para sair dos casamentos justamente por causa desse compromisso, entre muitas aspas, por essa indução social de que a gente precisa ter alguém. E aí eu pergunto para vocês, onde começa essa necessidade de ter alguém? Começa lá na Idade Média. Lá bem antes. Quando nós mulheres, éramos constantemente violadas por vizinhos, por parentes e por amigos. E aí as famílias da gente insistiam para que a gente casasse como forma de proteção. Só que a gente não pensa sobre isso hoje em dia.
A gente acha que isso é uma verdade, que a gente tem que casar, e continua repetindo esse movimento de ter que casar, de ter que casar, de procurar o príncipe, e a gente está condicionada. O que a sociedade fez com a gente foi um condicionamento subjetivo com um reforço positivo, continuado, fortíssimo. Então, por todos os lados, a gente é levada a querer casar. Só que o casamento acontece nesse lugar onde a violência, onde os pais tinham ido para a guerra e tinham morrido, onde os irmãos tinham ido para a guerra e tinham morrido, e essas mulheres ficaram todas sem proteção, né, sem um homem, na sociedade extremamente machista, e tinham que providenciar casamentos rápidos para que essas mulheres ficassem protegidas da violência dos outros vizinhos e dos outros parentes. Mas cadê que a gente pensa nisso hoje em dia? A gente não critica o que é oferecido pra gente. A gente não questiona o que é oferecido pra gente. A gente tá sempre nesse lugar da repetição. E nós, mulheres, precisamos muito criticar o que está posto socialmente, porque o que está posto socialmente pra gente tem muita relação com o aprisionamento. A gente não consegue ser muita coisa, porque durante muito tempo da vida da gente, a gente fica condicionando os nossos sucessos e os nossos progressos à presença de alguém. Muita gente tem a sensação de que só vai ser feliz quando casar. Muita gente, estando em relacionamentos, abre mão de viagens internacionais a trabalho ou a estudo, sempre em nome desse casamento. Por isso que é tão difícil de desistir de alguns casamentos quando eles começam a se dissolver. Porque você faz, poxa, investi tanto, perdi tantas oportunidades, vou sair desse lugar agora, já mais velha, e vou para onde? E aí, mais uma vez, a gente é induzida socialmente a ficar nesse lugar. Ficar dentro de um casamento, não estando feliz. Bárbara falou, romper um casamento não é só romper com o pai, romper com toda uma construção e dizer que falhamos nessa tarefa. E essa sensação de falha, que é importante o que Bárbara fala aqui, é sempre da mulher. Se o casamento não deu certo, quem falhou foi a mulher. Porque é nosso compromisso, apenas ao que a gente tem construído ultimamente, é nosso compromisso manter as relações. Para o homem sobra tudo de bom, para a gente só sobra o esforço. E é muito importante que a gente comece a criar meninas críticas, que a gente comece a criar meninas que possam se posicionar dentro de relacionamentos e tentando afastar elas ao máximo desse mundo encantado, né? Dessa espera pelo príncipe, dessa espera pelo casamento e pelos filhos. Porque isso parece muito legal quando a gente é criança. Mas quando a gente cresce, isso começa a pesar. Começa a ficar difícil a gente lidar com essas realidades que são impostas pra gente. Eu já estive em relacionamentos que eu desisti de muitas coisas dentro dos relacionamentos para não perder o relacionamento. De fazer viagens internacionais, de estudar fora. Ai, não posso. Hoje me arrependo. Poderia ter estudado fora. Porque o relacionamento acabou por outros motivos. Mas a gente é tão induzida a ficar nesses relacionamentos, a ficar dentro desses relacionamentos, que a gente não consegue refletir. Porque cada relacionamento pra gente parece que funciona como uma grande oportunidade de ascensão social. Toda vez que a gente começa um relacionamento, é muito difícil a gente só pensar no dia seguinte. A gente já começa a fazer toda uma história, entrando na igreja e tendo os filhos, e a casa no campo, e mil possibilidades. Isso tudo é condicionamento positivo que a gente recebe durante toda a nossa história. A gente passa toda a nossa história sendo condicionada subjetivamente e recebendo reforço positivo. Toda vez que você aparece com o namorado, finalmente tá namorando. Aí você fica se sentindo até culpada de não ter namorado antes, né? Ou sempre te criticam, e não vai namorar nunca não, Ave Maria vai ficar solteirona a vida inteira. Eu passei muito por isso. Eu não tinha intenção de casar. A partir de um determinado momento da minha vida, eu desisti, não quis mais casar. Aqui, não quero casar não. E eu fui muito pressionada. Quando eu tinha 30 anos, todo mundo perguntava, e aí, não vai casar? Então ficava titia? E não existe respeito a essa escolha. Quando a gente faz esse movimento de não querer casar, de não querer ter filhos. Hoje eu sou casada, né? Mas a gente não faz esse movimento. A gente não critica o que está acontecendo com a gente. E aí, eu vou trazer uma problemática mais importante agora pra gente refletir. Quando a gente pensa nesse lugar, né, desse amor romântico, no amor do
da alma gêmea, né? Que já, minha alma gêmea está guardada em algum lugar, que a gente não sabe quem criou essa alma gêmea pra gente acreditar, né? A gente fica nesse lugar de que é como se fosse um casamento sugerisse uma fidelidade, né? Só que aí vem a indagação, que eu vou perguntar pra vocês. Quem tiver aí disposto a responder, por favor. Quantas pessoas vocês conhecem que nunca traíram na vida? E quantas pessoas vocês conhecem que nunca foram traídas na vida? Né? Provavelmente você pode até não ter traído, mas você foi traída. E possivelmente você conhece muita gente que já traiu e foi traída. Partindo desse princípio, será mesmo que a monogamia é uma regra ou é só mais um condicionamento social? Aí você pergunta, mas Mel, o que é que isso tem a ver com amor romântico? O amor romântico é o amor do felizes para sempre. O amor romântico é o amor do ninguém nos separará. O amor romântico é até que a morte os separe. Só que tá na hora da gente criticar esse amor romântico nesse sentido também. Porque esse amor romântico, esse tipo de amor romântico, onde a fidelidade é uma regra e agora a gente já começa a perceber que não é mais uma regra, também nos adoece. Porque a gente às vezes fica dentro de um relacionamento extremamente desesperada, porque não quer ser infiel e sentindo vontade de trair, ou se desespera quando é traída. E a partir do princípio de que não existe feliz para sempre, que não existe príncipe encantado, que não existe até que a morte os separe, por que é que a gente continua construindo cenários infinitos quando a gente conhece pessoas e começa a se relacionar? Será que não já está no momento da gente refletir mais sobre isso? Será que não já está no momento da gente começar a entender que isso aí não é exatamente como contaram pra gente? A gente precisa muito criar as nossas garotas, né? Nossos garotos também nesse lugar de começar a criticar essas coisas todas, né? Qual morte? Temos a morte do eu, do amor próprio e de mim mesma. Pois é, mas essa morte, Bárbara, a sociedade não se importa. Quando a gente se desfaz para poder manter um relacionamento, quando nós mulheres, né? A sociedade não se importa. O que não pode é romper o laço do afeto do casamento, né? E a gente tem que começar a contestar tudo isso. A gente tem que começar a conversar com as nossas amigas, com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas, de que esse amor romântico é extremamente adoecedor. Porque a regra só vale pra gente. Pra mais ninguém. Art Deco tá falando aqui, mas eu acho que tem um monte de coisa que envolve e fica difícil de separar. Tem, com certeza. A separação é muito difícil, não só por isso. A separação é muito difícil porque a gente sabe que existem questões financeiras, que existe independência afetiva, que existem mil coisas ao redor de uma separação. Mas a crítica e o pedido de alerta para vocês, de atenção para vocês, é que tudo isso começa quando enganam a gente e dizem que a gente precisa casar. Nessa de precisar casar, a gente acaba esquecendo de fazer a nossa própria carreira profissional. A gente acaba esquecendo de fazer a nossa renda. Como a gente vai se sustentar caso não venha o príncipe encantado, caso esse marido não apareça? A gente não é ensinada sobre isso. A gente sempre fica na espera desse príncipe aparecer e salvar a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, né? Tudo. Então a gente tem que entender que a gente precisa desconstruir isso nas nossas cabeças, nas cabeças das meninas mais novas, para que a gente não fique nesse lugar, né, de vulnerabilidade. Cris está falando aqui, penso que essa estrutura vem da origem, a família é estruturante. O problema é que a família da gente é estruturada em dores.
né? As famílias se juntavam, as pessoas se juntavam antigamente para poder não passar fome. Existe uma história antes dessa história que a gente está vivendo. Os motivos que fazem com que a gente continue casando, e eu não sou contra casamento não, viu, gente? Eu tô casada, inclusive. Os motivos que fazem a gente casar é que são os recortes difíceis. Os motivos da gente casar é que não são contestados. A gente sempre casa. Mas por que casei? Né? A família da gente é sempre baseada em muita dor. A mãe da gente, o pai da gente, o avô da gente, a avó da gente. Tem muitas questões que acabam fazendo com que a gente repita, mesmo sabendo que é dolorido casar, é dolorido estar num casamento. Existem violências objetivas e subjetivas nos casamentos. As pessoas antigamente casavam para não passar fome, as pessoas antigamente casavam para não dividir o dinheiro, porque casavam entre parentes, né? Então, a gente precisa entender o porquê a gente casa, o porquê a gente romanceia tanto relações e o porquê a gente sofre. Se na verdade, são dois seres humanos dividindo o mesmo momento histórico e o mesmo, sei lá, a mesma casa, a mesma sala de casa. A gente não pode ficar nesse movimento de depositar todos os nossos sentimentos em alguém. Porque esse alguém pode não estar disposto. Esse alguém, por ser um homem construído numa sociedade machista, pode não estar disposto a afeto, a sonhar, a casar, a ter filhos. E a gente sempre vai nesse movimento. É muito difícil, gente. Eu acredito que todas vocês que estão aqui nunca começaram um casamento e não pensaram, um relacionamento e não pensaram na possibilidade do casamento. É condicionado. O nosso cabeça sempre vai para esse lugar. A gente foi treinada desde criança para isso. Mas a crítica a esse movimento que a gente faz é importante. A gente precisa criticar os nossos movimentos sociais, os nossos comandos sociais que a gente recebe, para que a gente pare de repetir. Tem muita mulher e do meu convívio que há pouco tempo estava muito feliz sozinha, super realizada profissionalmente, super realizada financeiramente, e começou um relacionamento e tá arrasada porque o cara não consegue corresponder às expectativas dela. Expectativas que ela criou nesse lugar de infância, do príncipe encantado, do casamento mágico, do unidos para sempre, né? Então, se a gente tá muito feliz com tudo e a gente tenta encaixar um relacionamento dentro desse parâmetro romântico, a gente pode começar um sofrimento. Ela não abre mão desse relacionamento. Ela quer muito esse relacionamento porque ela quer casar. Só que ela não consegue refletir que antes estava melhor. Antes ela era mais feliz. Agora, quem vê isso? Quem tá de fora. Pra ela tá no esforço incrível pra manter esse relacionamento e pra aí sim poder ser feliz. Porque ela vai ter tudo. Ela vai ter uma boa carreira, um bom salário, uma boa vida e um bom marido. Só que é muita expectativa. É muita expectativa a gente achar que uma pessoa vai ser boa pra gente a vida inteira. Os pais da gente não são bons pra gente a vida inteira. É muita expectativa a gente achar que o companheiro vai ser bom pra gente a vida inteira. Casava pra ter liberdade sexual e isso era terrível também. Pois é, ainda tem esse viés da questão sexual, né? Que antigamente você não podia transar antes do casamento. Você tinha que casar depois transar depois de casar, né? E aí muita gente casava pela curiosidade de transar. E aí? Como é que desfaz depois? Numa sociedade extremamente machista. Como é que desfaz o casamento? Casou pra transar e na hora de transar foi ruim. O cara não sabe fazer, ou não satisfaz, ou não tem diálogo. Então, todos os movimentos sociais estão nos rodeando para colocar a gente num lugar complexo. E a gente precisa começar a refletir sobre isso. Nós somos mulheres adultas. As mulheres que estão aqui comigo não têm menos de 35 anos. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. A gente não pode mais ficar nesse lugar onde o príncipe precisa completar a nossa vida. A gente pode ser feliz sozinha. Vinícius mentiu pra gente. Vinícius cantou que era impossível ser feliz sozinha, mas é possível sim. Sozinha, assim, indivídua, né?
isolada, talvez não, porque nós somos seres humanos e somos mamíferos. Mamíferos gostam de estar em bando. Mas se você monta uma rede de apoio, se você monta uma rede de acolhimento com seus amigos, com seus familiares, é muito possível você ser feliz sem um companheiro ou uma companheira. Porque às vezes a energia que a gente mobiliza para poder conquistar e manter essa pessoa na nossa vida, a gente vai acabar tirando de outro lugar. Que pode ser da nossa saúde física, pode ser da nossa saúde emocional, pode ser do nosso trabalho, pode ser da nossa vida financeira. E a gente não pode ficar a vida inteira nessa altura da vida que a gente tá. 2021, fevereiro, sábado de carnaval, sem criticar o que tá acontecendo com a gente há séculos, décadas, milênios. Então vamos ter muita atenção a esse amor romântico que é vendido pra gente. Porque ele não é real, ele não existe. Nós não somos monogâmicos, nós fazemos acordos monogâmicos dentro de determinados relacionamentos. Mas a conversa e o diálogo na nossa sociedade é tão pouco valorizado que mesmo acordos feitos não conseguem ser desfeitos. Por exemplo, quando a gente casa, está subentendido que é um relacionamento monogâmico, onde as pessoas não vão se trair. Mas às vezes chega num determinado momento, em alguns relacionamentos, que o desejo por uma outra pessoa aflora. Seu marido pode te amar bastante, mas ele pode ter desejo por uma outra pessoa. Sua mulher pode te amar bastante e pode ter desejo por uma outra pessoa. Só que essa conversa não é possível, porque a gente não sabe conversar. Que é um outro problema do amor romântico. O amor romântico é tão mágico, tão romântico, que ele se resolve com passos de mágica. Não se resolve na conversa. Não se resolve no suor. Se resolve na mágica. E aí não é possível refazer os acordos. É como se você entrasse num relacionamento e tivesse que ser o que foi subentendido. Não foi nem combinado. E não existe a possibilidade de refazer. Mas a gente precisa mudar isso. Porque se em determinado momento do relacionamento você começa a se atrair por outra pessoa, uma conversa pode ser interessante. Dizer, ó marido, ó esposa, tô me interessando por outras pessoas. Ou alguma coisa tá faltando aqui entre a gente, ou eu de fato tô interessado em outra pessoa e aí a gente tem que resolver o que é que vai fazer. Porque a fidelidade e a monogamia é um acordo, não é uma determinação social. Parece ser, porque a gente comprou a ideia, mas é a partir de um acordo. Bárbara tá perguntando como você pensa a traição, como caráter. Pronto, a gente tem um detalhe bem difícil agora para poder debater. Traição não é sobre caráter. Traição é sobre desejo. A forma como a pessoa realiza o desejo é sobre o caráter. Quando eu sinto vontade de trair, eu estou respeitando o meu desejo. Sabe aquela música de Raul, que é, como é? Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas porque todas são iguais? É esse o raciocínio. Se você gosta de mulher ou se você gosta de homem, você vai gostar de todo e qualquer homem, potencialmente. Você só escolheu estar com aquele porque você acha que aquela pessoa tem coisas para te oferecer e faz parte do que você imaginou, né? Mas a traição não é sobre caráter, a traição é sobre desejo. A forma como a pessoa te trai ou como você trai a pessoa que é sobre caráter. E por que é tão difícil a gente conversar sobre traição? Porque a gente foi enganada. Historicamente. A morte não separa a gente. E é como você mesma falou, Bárbara. A gente morre por dentro para não abrir a boca e conversar. E talvez deixar um relacionamento morrer. A gente precisa criticar tudo isso que está posto pra gente. E aí eu vou explicar agora a questão do caráter. Por exemplo, eu tô aqui no meu relacionamento com meu marido e eu não converso com ele que eu tô afim de outra pessoa, que eu tô gostando de outra pessoa, estou desejando outra pessoa, ou desejando um outro tipo de sexo, ou desejando um outro tipo de vida. Se eu não converso sobre isso e vou respeitar o meu desejo e faço isso de uma forma pública ou faço isso de uma forma frequente sem combinar com ele, aí é sobre o meu caráter. Mas se eu converso e digo, ó, tô desejando outra pessoa, como é que a gente vai resolver? Ele diz, não topo, não concordo, eu vou ter que resolver o meu desejo, nem que seja na terapia.
Mas se ele me diz, tá, tudo bem, estamos resolvidos. É fácil conseguir essa flexibilidade dentro do relacionamento? Não é, porque a gente é criado na sociedade judaico-cristã. E sendo assim, a gente não pode nada. Nós mulheres menos que os homens. A gente precisa muito entender que traição não é sobre caráter. A pessoa não te traiu porque ela é desgraçada, não te traiu porque ela é ruim, não te traiu porque ela não presta, ela traiu porque ela foi em direção ao desejo dela. Só que se dentro do relacionamento de vocês não tem conversa, não tem acordo, aí o problema se estabelece. Mas não é sobre caráter não, Bárbara. É sobre desejo, traição. Porque na verdade a gente é condicionado a trair. O que deveria ser feito é conversar para não trair ou conversar para ir em busca do próprio desejo, para que a traição não aconteça. Mas esse movimento de desejar, de ir em direção ao outro, tem esse nome de traição porque é bom para a Igreja Católica que você não procrie, né? A gente precisa entender que essa monogamia é cristã. Nossos ancestrais primordiais, os nossos primários, eles não sabiam o negócio de monogamia, não. Monogamia é coisa da Igreja Católica. A Igreja Católica que fez que a gente, né, não traísse, e a Igreja Evangélica vem e reforça isso, porque quanto mais a gente tem filhos, mais a gente divide o dinheiro, menos dízimo a gente paga. Você entende? E aí tudo fica em cima da mulher, sempre. E a gente precisa rever isso, de verdade. A gente precisa entender que o amor romântico é uma grande ilusão. Que a gente vai potencialmente ser traída sim. Que a gente é potencial traidor. A diferença de nós mulheres em direção ao trair e de ir atrás do nosso desejo é que nossos desejos não são respeitados. Mas com muita certeza, muitas de vocês em alguns relacionamentos já teve muito desejo por alguém e não executou porque sabia que ia ser julgada. E é essa atenção que a gente precisa ter, porque para os homens essa punição moral não acontece. A estrutura do machismo é bem colocada para que o homem, quando trai, seja aplaudido. E a mulher, quando trai, seja crucificada. Mas vocês sabem por quê? Porque para o homem, ele trair e engravidar uma mulher, porque a gente tem que lembrar que há um tempo atrás não existiam métodos anticonceptivos. Se ele engravida uma mulher, responsabilidade da mulher. Ela vai ter que dar o jeito dela de responder socialmente. Mas se uma mulher engravida do amante, como é que fica isso? É o marido que vai ter que pagar por todas as contas daquela criança que é do amante? Então, na verdade, quando a gente para refletir de uma forma mais ampla, a gente começa a entender que nós mulheres somos condicionadas não só por aspectos sociais, mas por aspectos financeiros. Bárbara perguntando, hoje temos uma atividade crescente de relacionamento aberto. Esse é o caminho? Bárbara, eu acho que essa é a verdade. Se esse é o caminho, eu não sei. Porque nós temos um cenário de muitas ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. E a gente não tem cuidado com a nossa saúde. A gente não se importa muito de transar sem camisinha ou sem preservativo, sem camisinha masculina ou feminina. Ou sem algum tipo de preparação, que é que chama PrEP, né? Que tem nos postos de saúde. O relacionamento aberto é a verdade. Porque nós, seres humanos, somos biologicamente bissexuais. A gente se afeta, no sentido de afeto, por pessoas. A gente se afeta por quem nos oferece afeto. Também é uma convenção social de que mulher gosta de mulher e homem gosta de homem. Só que aí a gente começa a refletir, né? Que a gente tem visto tanta gente gay, tanta gente lésbica pelo mundo, que a gente começa a ter que parar para pensar sobre isso. Os desejos são socialmente orientados. A gente que acredita... Quanta gente... Eu conheço muita mulher lésbica que se entendeu lésbica depois de um casamento, por exemplo. Entendeu que, na verdade, ela nunca desejou homens. Mas todo ser humano cresce, nasce potencialmente bissexual. E vamos preparar os nossos corações, porque uns 10 anos atrás eu li um documento, um paper, né, que chama um artigo, que falava justamente sobre isso. Que a cada geração
as pessoas vão ter mais consciência e mais respeito aos próprios desejos e vão parar com essas convenções estabelecidas. A juventude que eu tenho acesso hoje em dia, seja com meus parentes, os meus primos, os filhos e as pessoas que eu atendo também, elas não estão se importando se é homem ou se é mulher, não. Elas estão importando ser felizes e se divertir. Então, essa quebra social, desse padrão, desse raciocínio social, tá começando a ser feita, a gente precisa se preparar para isso, para que a gente não fique julgando os nossos filhos, os nossos parentes, porque eles estão mais espertos do que a gente. Cris está perguntando, agora as mulheres têm maturidade emocional para viver isso? As mulheres conviveriam bem em dividir seu marido ou vice-versa? É essa a questão. A gente precisa treinar o nosso cérebro. Isso aqui que eu tô fazendo é uma tentativa vanguardista, inclusive. Porque eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa treinar o nosso cérebro para que a gente consiga, ou treinar as nossas filhas e filhos e parentes e sobrinhos para que eles comecem a refletir sobre isso. Porque tudo isso, Cris e Bárbara, é construção social, é senso comum. A gente foi atrás do senso comum e ficou. Né? Não é sobre dividir, é sobre entender que não tem ninguém que é de ninguém. A gente acredita que existe a necessidade de divisão quando a gente se apodera daquela pessoa. Quando a gente toma posse da pessoa, a gente começa a achar que a gente está dividindo. Mas a partir do momento que a gente entende que não existe a pessoa ser posse nossa, a gente entende que também não tem como dividir. As sociedades islâmicas, elas se baseiam no seguinte raciocínio. Você quer ter 10 mulheres? Você pode pagar 10 casas? Você pode manter 10 casas? Você pode manter 10 mulheres felizes? Se você puder, você pode ter 10 mulheres. E é esse pensamento que a gente tem que fazer. O que acontece muito na sociedade ocidental, por causa desse vínculo católico, né, da punição, da exclusão, é que quando você é trocada ou dividida, é como se alguém merecesse mais que você. E o raciocínio não é esse. O raciocínio tem que ser diferente. Todo mundo tem que receber o mesmo tipo de afeto, o mesmo tipo de carinho. Mas por que é que os relacionamentos ficavam tão violentos ao final, quando existia uma outra família ou uma outra mulher? Porque aquele homem estava também condicionado socialmente a ter que manter a estrutura do casamento. Aí no final da história a gente olha para tudo isso que eu tô conversando com vocês e a gente talvez comece a refletir que a gente foi muito enganado socialmente. A gente foi enganado para manter casamentos e ser infeliz. Sendo que, na verdade, o propósito da vida da gente é ser feliz. Inclusive, a Disney acabou de fazer um filme sobre isso. Explicando que o propósito da gente é viver, né? É buscar alegria, buscar o mínimo, buscar o sabor da vida. Talvez até a Disney já esteja entendendo que não dá só para doutrinar mulheres para casarem e serem dóceis. Talvez a gente já esteja num lugar, né, mais pra frente também, nessas indústrias de cinema e de imagens que trabalham para poder deixar a gente dentro do sistema. Vocês têm mais perguntas, gente? Porque essa reflexão é constante, viu, gente? A gente precisa, de fato, se perguntar com muita frequência se esse sentimento que a gente está tendo é nosso, ou é uma convenção, ou é parte de um senso comum. Principalmente quando a gente está num lugar da vida da gente que a gente está se sentindo bem. Tá com o dinheirinho da gente, com as coisas da gente tudo num lugar, sabe, a vida estruturada, e fica aquele vazio. Ai, não tenho ninguém, não tenho um companheiro, não tenho uma companheira. Será mesmo que a gente está vazia ou a gente está alimentando mais uma ilusão do amor romântico? Será que o que a gente está querendo responder a uma sociedade tipo, olha, estou aqui, estou te obedecendo? Porque até pra gente ser incluída, a gente tem que falar. É isso que eu vou falar agora. Quando a gente faz esses movimentos todos, Cris, pra gente ser incluída socialmente. E a gente faz muita coisa para ser incluída. A gente se danifica muito emocionalmente para poder fazer parte, para poder ser vista e incluída. Só que a gente precisa entender que a gente precisa ir em direção a gente. O olhar sistêmico
e isso é até um grande erro que tem sido propagado para quem é terapeuta sistêmica e para quem é consteladora, é como se a gente tivesse sempre que obedecer para ficar dentro. Mas e aí? Tem outras teorias que falam sobre o processo de fortalecimento do ego, que não passa por estar fazendo parte, pelo contrário, passa por você se apropriar de você mesma. E também, segundo Jung, quando a gente está indo em direção ao nosso eu superior, ao nosso eu essencial, a gente precisa deixar para trás muitas coisas. E talvez, para a gente ser feliz, a gente tenha que refletir que a gente não quer casar. A gente não quer uma pessoa para poder fazer inferno na nossa vida. Porque a maioria dos relacionamentos que a gente consegue ver por aí, quando a mulher vai nesse movimento de querer ter um relacionamento e acaba ficando com qualquer pessoa para poder corresponder a essa expectativa social, a gente acaba se escorregando e ficando com qualquer pessoa mesmo. E acaba ficando infeliz. E ficando tensa, porque pode ser traída, porque pode ser trocada. E não é sobre isso. A gente não se troca. A gente não se troca. Por isso que a gente tem que muito obedecer os nossos desejos. Se você sente lá na sua intuição que você não precisa de um marido, que você não precisa de uma mulher, que você não precisa de uma companhia, por que não respeita a intuição e vai atrás de uma convenção social, de um senso comum? A gente precisa refletir sobre essas coisas. Tanto a gente pra gente, quanto a gente pro mundo. A gente precisa conversar com nossas amigas sobre essas coisas. A gente precisa conversar com nossas vizinhas. Porque elas podem estar nesse mesmo lugar. É necessário muita terapia, sim, para poder a gente se desvencilhar desses propósitos sociais, desses dogmas sociais que estão postos, né? Porque às vezes você tá, ai meu Deus, queria tanto ter um filho, e não entende que você pode ter um filho sozinha. Porque existe toda uma estrutura que faz com que você acredite que realizar o sonho de ter um filho, caso seja o sonho de alguém, tem que ter um marido do lado. Aí já não basta as demandas de criar uma criança, tem que criar uma criança com uma pessoa que tá ali não te fazendo feliz. Exatamente, Bárbara, a gente não se respeita. A gente é ensinado a abrir mão de todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, para poder fazer a vontade do outro. Porque a nossa construção social é machista. Claro, Cris, a gente sofre muito por estar só porque a gente está incutida com essa ideia de que a solidão é ruim. A gente não é treinada para ser sozinha. A gente é treinada para estar o tempo inteiro com o marido, com o namorado. Eu conheço infinitas pessoas que pulam de relacionamento o tempo inteiro e nunca pararam para se perceber. Nunca pararam para escolher o tipo de ovo que quer. Sabe aquele filme Noivo em Fuga? Que a mulher só consegue descobrir quem ela é de fato quando ela consegue ficar um tempo sem ninguém, porque na verdade ela não queria casar, ela só queria obedecer uma convenção social e vai se despersonificando no meio do caminho. Que aí a amiga faz, tá, e aí? Qual é o tipo de ovo que você gosta? Ela começa a lembrar que o namorado X gosta de ovo mexido, que o namorado Y gosta de ovo pochê, que o namorado não sei quanto gosta de ovo estelado, né? E ela gosta de quê? Eu conheço muitas mulheres que absorveram as personalidades dos namorados durante os relacionamentos. O namorado faz jiu-jitsu, ela vai lá e faz jiu-jitsu junto com ele. O namorado é surfista, ela vai lá e vai surfar junto com ele. O namorado é alpinista, ela vai lá e vai ser alpinismo, né, junto com ele. E a gente não aprende a se respeitar, a gente não aprende a se identificar com os nossos desejos. É negado pra gente os nossos desejos. Ria tá perguntando, eu penso, querida, que faz necessário também observar isso com os homens. Vejo que mesmo machistas, eles são muito perdidos e imaturos demais. Demais. E aí entra a nossa responsabilidade social como mulher formadora de ideias. Nossas tias são responsáveis pelos garotos imaturos que estão aí criados, né? Nossas amigas podem estar sendo responsáveis dos garotos imaturos que estão sendo criados. Porque normalmente família... Eu não sei se vocês conhecem muitas famílias que têm casal de filho.
Mas em famílias que tem casal de filho, a menina faz tudo em casa, o menino não faz nada. E o menino é treinado para ser o garanhão, a menina é treinada para ser a princesa. E é assim que se constrói os homens perdidos e imaturos. Muito homem não sabe fritar um ovo, esquentar água para fazer um café solúvel. E aí, onde é que tá a responsabilidade? Tá na mãe apenas? Tá no pai apenas? Ou também está na gente que é tia parente e não bota o menino para trabalhar quando tá perto da gente? Então existe uma responsabilidade social tanto para os meninos quanto para nós, mulheres que fomos meninas. Só que pra gente é tudo tão fica aí com o seu problema que até pra gente se desconstruir a gente tem que correr atrás. Os caras não. Os caras estão na dele. Tá tudo bem pra ele, tá tudo bem pra todo mundo. Se ele não tem que fazer nada, tá tudo ótimo. Se ele não tem que se esforçar pra manter um relacionamento, melhor ainda. E a gente que fica nessa correria, nesse desespero, né? Correndo atrás pra poder tentar resolver as coisas, manter o relacionamento. E não ensinam a gente a respeitar a gente mesma, nem abrir mão do que tá pesado. As mulheres são socialmente criadas pra carregar peso. E aí depois a gente fica de sexo frágil. Né? E a gente precisa entender o nosso lugar social daqui pra frente. Que hoje a gente está num lugar social onde a gente tem muito mais liberdade do que antigamente. E a gente precisa entender o lugar social da gente como formadora de pessoas. Porque se a gente quer que outras mulheres tenham maridos e namorados melhores que a gente também começa a ter que se responsabilizar por esses rapazes e crianças que estão sendo criados ao nosso redor. Mais uma vez, cai nas costas da gente. Mas pelo menos a gente vai aliviar para as próximas, para as que vierem depois. E esse é um olhar sistêmico que eu acho importante. É a gente fazer o possível por nós mesmos para que a gente abra o espaço para que as pessoas que venham depois consigam ter mais qualidade de vida e ter mais liberdade. Tá ficando um pouco mais agora, Bárbara. Ela não cai mais agora, não. Mas eu já vou me despedir para não ficar muito longa também, porque outras pessoas vão assistir ela, né? E a gente precisa deixar ela num formato que fique confortável para a pessoa não ficar muito tempo ouvindo nossa conversa. Mas vamos refletir sobre isso, mulheres. Não vamos deixar mais cair nesse lugar de tem que ser, de precisa ser, não. A gente precisa refletir sobre os nossos desejos e respeitar os nossos desejos. A gente precisa começar a abrir os nossos olhares e abrir o olhar das nossas amigas, dos nossos parentes, das nossas sobrinhas, porque é violento a gente ficar nessa expectativa desse amor romântico, porque ele não existe. Amor é construção. E essa coisa que relacionamento tem que ser ciumento, tem que ser fogoso, que não sei o quê, é mais uma convenção que colocaram na cabeça da gente pra gente ficar achando que a gente tem que estar nesse lugar de ficar o tempo todo se esforçando pra poder manter o relacionamento, pra poder manter o homem feliz. Relacionamento sólido, relacionamento onde o amor está, a paixão quase nunca está. Porque o amor, o casamento do amor é construído no tijolo, no tijolo. E não sei se vocês já viram a obra ser feita, mas dá um trabalho retado. Porque você tem que carregar o tijolo, tem que fazer o cimento, colar o tijolo no cimento. Então não tem muito espaço para a paixão estar. Esse lugar onde a paixão precisa estar presente o tempo todo nos relacionamentos também é um outro tipo de aprisionamento. Porque o homem não está se importando em comprar lingerie, em fazer jantarzinho, né? Isso tudo é nosso. A gente fica se mobilizando em direção a isso. E fica cansada. Cris, deixa eu ver se eu tenho algum livro interessante para poder indicar aqui para vocês com essa temática. Acho que eu não tenho aqui livro físico. Mas um livro bom para poder a gente refletir sobre o ser mulher na nossa sociedade é esse aqui, que está sendo super reindicado ultimamente. Eu tenho uma versão mais antiga porque eu li ele há muito tempo, que é Mulheres que Correm com Lobos. Ele é de uma psicanalista. Ela usa muitas metáforas para poder construir o raciocínio, mas ela fala muito sobre a necessidade de que a gente saia desse lugar do romance
e comece a entrar no lugar de onde a gente é posse da gente, onde só a gente é dona da gente, não o marido, não o pai, não a sociedade, sabe? Esse livro é bom pra gente começar a refletir sobre isso. Ele fala aqui mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. A mulher selvagem é a mulher primordial, que a gente foi esquecendo durante a vida. A gente foi esquecendo muito dessa mulher primordial. Porque lá no princípio de tudo, eram as mulheres que faziam tudo. Antes das religiões e das organizações sociais acontecerem, as mulheres que resolviam tudo. As mulheres eram as cientistas. As mulheres eram as parteiras. As mulheres eram as rezadeiras. Eram as que tinham conhecimento primordial. As mulheres sabiam abrir um bicho, descascar um bicho. Eu acho que a gente precisa muito discutir com nossas amigas. Muito, 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 muito. Eu vou fazer aqui, gente, na minha bio, eu tenho um link que é para um drive que tem muito livros sobre as outras lives que eu fiz. Eu vou botar esse Mulheres que Correm com Lobos lá. Se vocês quiserem, vocês pegam lá amanhã. Vou tentar botar agora, mas eu vou botar o PDF de Mulheres que Correm com Lobos nesse link que eu tenho na bio, para vocês olharem. Bárbara tá perguntando, eu acredito que isso é pior em mulheres e homens com baixa instrução. Todo mundo tem essa visão, porque é de fato um senso comum. A gente é socialmente, né, contaminado por esse raciocínio. E é isso, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Estou sempre à disposição para conversar pelo DM ou pelo WhatsApp. Tem link também lá no Linktree. E tô aproveitando essa temática Big Brother que tá super na moda, né, para poder abrir observações e fazer umas críticas sociais, né? Porque essa conversa da gente que eu contei lá no começo, parte do que aconteceu no Big Brother, das reações de Carol com o rapaz que ela ficou, e das ilusões que foram criadas por Juliette a partir da junção de Carla com Arthur. Mas vocês percebem que não é só sobre isso. Eu tô usando o que aconteceu lá dentro pra gente conversar sobre questões sociais muito maiores. Obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês gostaram dessa live, vocês, por favor, indiquem pras amigas. E semana que vem eu volto aqui, vou ver um tema interessante pra poder a gente conversar. Eu vou ficar olhando o Big Brother pra poder saber quais são os próximos problemas que vão acontecer lá dentro pra gente conversar aqui, tá bom? Obrigada, Bárbara. Muito obrigada por você estar aqui. Qualquer coisa pode chamar pra gente conversar mais, tá? Beijo, garotas. Muito obrigada.